Hoje nós vamos, deixa eu só abrir aqui o Código Penal. A gente vai ver hoje do artigo 244 ao 249 do Código Penal. Com isso a gente encerra o estudo dos crimes contra a família. Então nós vamos hoje, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, pronto. Queridos, revisando, já falei isso 300 vezes, mas a matéria da prova todos os crimes contra a administração da justiça e os crimes contra a família que nós vamos concluir hoje. Hoje a gente viu, nós já vimos os crimes contra o casamento, os crimes contra o estado de filiação, e nós vamos ver hoje os 2 capítulos que faltam. O primeiro deles, os crimes contra a assistência familiar, e o último, e bem simples, os crimes contra o poder familiar. O primeiro crime que nós vamos ver hoje é também o mais importante da noite de hoje, que é o artigo 244, que trabalha, que define o crime de abandono material. Então, esse crime vai definir aí a conduta que a gente vai precisar entender, mas antes da gente ir para o 244, eu queria fazer aqui um raciocínio anterior. Vocês estudaram, no semestre passado, o crime do artigo 135, o crime de omissão de socorro. E qual é a lógica do artigo 135? Eu, pelo fato de conviver numa sociedade, o fato de conviver num tecido social, eu efetivamente tenho deveres, tenho ônus e bônus. Então, eu, de alguma forma, me relaciono com todos, tenho deveres com todos e tenho direitos a tudo isso, né? Então, a gente vai ter esse vínculo, essa conexão de relação que a gente vai precisar definir. Então, por exemplo, qual é a base, a razão de ser do crime de omissão de socorro? Eu, ao me deparar com alguém numa situação de risco, numa situação de gravidade, numa situação de ameaça, por exemplo, à integridade física daquela pessoa, eu tenho o dever de agir. Eu não posso efetivamente ter uma outra forma de agir, senão colaborar, auxiliando, ajudando aquela pessoa. Então, o fato de eu conviver, de eu estar inserido efetivamente no tecido social, será um requisito obrigatório para que eu tenha que agir para, repito, no caso da missão de socorro, eu ainda estou lá no 135, evitar, por exemplo, que aquela situação se agrave, ajudar aquela pessoa em situação de risco. Em outras palavras, uma pessoa que eu nunca vi, uma pessoa que muito provavelmente eu nunca vou ver de novo, mas eu me sinto na obrigação, eu tenho a obrigação de intervir, de ajudar, de colaborar com aquela pessoa de alguma maneira. Então, é essa a estrutura básica do crime de omissão de socorro. De onde é que vem isso? Do meu simples, da minha simples natureza humana de fazer parte de uma sociedade. Quando eu adiro a essa convivência social, eu trago para mim ônus e bônus. Então, o dever de solidariedade para com o outro é inato e natural da minha mera condição de ser social, de homem gregário. Ora, por que eu estou falando lá da omissão de socorro numa aula que a gente vai tratar de crimes contra a família? Porque se o Código Penal, de alguma forma,
tipificou como uma conduta criminosa, uma conduta que ele considerou que merecia uma reprovabilidade, uma reprovação efetiva, né, concreta, pelo simples fato de eu não ajudar, de eu não colaborar com alguém que está numa situação de risco, que eu não tenho nenhum conhecimento, com muito mais propriedade, ele vai definir, como define aqui no artigo 244, o meu dever de solidariedade, o meu dever de colaboração, o meu dever de auxílio a pessoas que, em teoria, são muito mais próximas por fazer parte do mesmo tecido familiar. Então, veja, se eu tenho que colaborar com alguém que eu nunca vi, com muito mais propriedade, eu preciso colaborar com aquela pessoa que faz parte da minha família, que é uma pessoa próxima a mim, é uma pessoa com muito vínculo a mim. E aqui a gente precisa entender o seguinte, antes mesmo de enfrentar o 244, algo que eu comentei com vocês até rapidamente na aula passada, mas é importante a gente entender isso. O olhar do direito penal para essas relações familiares é um olhar muito mais seco, muito mais racional do que o olhar que ele daria em outro contexto. Explicando isso de outra forma. O direito penal não está preocupado, quando ele define o crime de abandono material, qual é a relação que você tem com seu pai, qual é a relação que você tem com seu filho. Ah, mas o meu pai me abandonou quando eu era criança, agora ele está precisando de mim, eu não vou... O direito penal não está nem um pouco preocupado com as relações afetivas, emocionais, que efetivamente você vem a ter ou teve com a sua família. Não há nenhuma preocupação do direito penal em relação a isso. Zero preocupação. No direito civil, já começa a haver aí efetivamente uma atuação, uma elaboração, né, no sentido de termos, dentro desse contexto, dentro desse determinado cenário, a ideia de que o abandono afetivo, o abandono emocional poderia gerar, por exemplo, algum tipo de reparação de danos. Isso já está sendo trabalhado na órbita do direito civil, uma espécie de interseção entre o direito das famílias e a responsabilidade civil. Há trabalhos, há já um pensamento em relação a isso. Agora, essa onda ainda não chegou no direito penal, então o direito penal tem uma visão muito seca. O que ele está dizendo? Cara, não me interessa a relação que você tem com o seu pai, com o seu filho, com a sua mãe. O que interessa é que, pelo simples fato do vínculo familiar, você tem um dever de auxiliá-lo em algumas situações. Esse é o valor protegido do artigo 244. O dever, boa noite, Sandra, seja bem-vinda. O dever de solidariedade, o dever de assistência mútua interfamiliar. Tá? Então, esse é o valor protegido aí no artigo 244. O artigo 244, ele traz três figuras diferentes, ele traz três momentos diferentes. Então, eu vou ler com vocês agora o caput completo, depois a gente vai seccionar em três partes. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. É gigante o caput. Ele traz aí 532 elementos diferentes. Vamos por partes, vamos devagarzinho, né, em relação a isso. Diga, Sandra, você quer falar? Professor, eu tenho uma dúvida com relação à mesma matéria sendo tratada no direito civil, no direito de família, e supostamente seria um crime dentro do penal. Isso aí não tem como haver um conflito de normas, não, entre essas três matérias? Não, Sandra, por quê? Porque o olhar é diferente. O olhar que ele vai ter é diferente. O olhar do direito civil, quer seja no âmbito do direito das famílias, quer seja no âmbito do direito relativo à responsabilidade civil, é um olhar baseado numa relação privada.
O que é que o direito civil quer? Quer regulamentar as relações entre esses familiares e, eventualmente, ressarcir algum prejuízo moral que tenha sido causado. O olhar do direito penal é um olhar público, onde ele vai proteger o valor em si. Ele quer proteger um valor chamado assistência familiar. Então, não há aqui uma rivalidade, nem uma briga, porque são ângulos diferentes sobre o mesmo tipo de objeto. Então, imagine que você tem ali um objeto e várias pessoas olhando para aquele objeto, estão olhando para o mesmo objeto, vão refletir sobre o mesmo objeto, mas sobre ângulos diferentes. É essa a diferença que a gente vai ter. Ou seja, o direito penal tem um olhar para o valor social. Ele identifica que proteger a família, proteger as relações interfamiliares, proteger a assistência familiar, representa claramente, né, um elemento concreto de necessidade de proteção social. Já o olhar do direito civil, quer seja pelo direito das famílias, quer seja pelo direito à responsabilidade civil, é um olhar muito privado, ele não está olhando para a sociedade, ele quer resolver, recompor aquela situação específica. Aqui, quando o agente pratica uma dessas condutas, ele não está agredindo apenas a família dele, ele está enfraquecendo o valor família como um todo. E aqui entendido o valor família com um novo olhar que o direito civil já deu. Eu até mandei ontem para vocês, né, aquela manifestação do Papa, e aqui não tem nenhuma conotação religiosa, mas é só para me pareceu pertinente, porque a gente vinha trabalhando nas aulas exatamente esses novos olhares que o direito vem tendo sobre as famílias, e é muito interessante você ver alguém da envergadura moral, da envergadura espiritual do Papa Francisco, que é uma pessoa, eu acho o Papa Francisco hoje no mundo, e aí é uma opinião do Rafael, eu acho uma pessoa indispensável. O Papa Francisco, para mim, é uma pessoa hoje, independentemente de ser Papa ou não, mas pelo equilíbrio, pela lucidez que ele tem, ele se tornou, nesse momento que a gente está vivendo, de tanto caos, de tanta polarização, de tanta falta de empatia, ele se torna, para mim, uma pessoa essencial. Uma das pessoas que eu paro para escutar, que eu tenho uma admiração tremenda. Então, aquela declaração dele ontem é uma declaração muito interessante, que nos faz refletir muito o quanto, primeiro, ele é um homem extremamente inteligente, em que ele separa, né, aquilo que a gente vinha conversando aqui, eu conversei com vocês isso há duas aulas atrás, a separação entre a visão jurídica de um evento e a visão religiosa. Ambas estão corretas, ambas podem ser feitas, mas em seus espaços, né? E quem disse isso não fui eu, foi o próprio Jesus. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Separa isso, né? E o Papa tem essa inteligência tremenda para fazer essa separação. Além de ser, eu repito, uma pessoa que eu considero, reputo, fundamental nos dias de hoje. O Papa para o mundo, para mim, é uma pessoa essencial. Então, dentro dessa lógica, a gente vai ver que há um ponto de contato, Sandrinha, mas com olhares diferentes, né, com uma perspectiva diferente. Mas muito legal a tua pergunta. Então, oi. Boa noite. Boa noite. Eu li um autor, aí eu queria só mais ou menos entender. No direito civil, a gente compreende já de que os pais podem ter responsabilidade de pagar a pensão, mesmo após os 18 anos, em alguns casos, né? Sim, e eu li um autor de que ele fala que a objetividade jurídica desse artigo, aí ele cita lá os sujeitos passivos, mas eu vou focar enfaticamente no que eu estou trazendo aqui. Ele fala de que o sujeito é um filho menor de 18 anos. Eu queria saber o que é que o senhor acha sobre essa declaração, porque o senhor, no começo das aulas tratando sobre os crimes de família, o senhor havia mencionado de que no direito penal ele traz os conceitos de família do direito civil. Se essa declaração desse autor entra em conflito ou não, ou se realmente esse artigo que a gente está tratando, o 244, ele protege realmente o filho menor de 18 anos ou não. Muito boa a tua pergunta. E no meu olhar, me parece que essa visão que você traz para a gente, é muito legal você trazer para a gente poder amadurecer isso, está incompleta. E aqui não vai nem tanto na questão
de trazer conceitos do direito civil, incorporar novas visões do direito civil, não passa nem tanto por isso. Passa pela aplicação literal, como a gente vai ver agora, do próprio dispositivo do 244. A própria leitura, a aplicação seca do princípio da legalidade em relação ao 244 não nos autoriza concluir, né, esse tipo de situação de que o sujeito passivo, digamos assim, seria apenas o menor de 18 anos. Vamos ver exatamente o caput do 244, que aí eu arremato aqui o final da minha explicação. Como eu disse a vocês, são 3 figuras, né? Vamos ver a primeira figura. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60. A gente percebe, pela leitura dessa primeira figura, né, que automaticamente a gente já afasta a ideia de que somente o filho menor de 18 anos seria o sujeito passivo dessa conduta. Porque, veja, ele está acrescentando não apenas o cônjuge e o ascendente, mas ele também está acrescentando na primeira parte, o inapto para o trabalho, o filho inapto para o trabalho. Então, vamos analisar aqui alguns aspectos dessa primeira parte. Primeiro, veja que aqui ele está falando o seguinte: deixar de prover a subsistência, não lhes proporcionando os recursos necessários. Deixar de prover a subsistência, não proporcionando os recursos necessários. Nessa primeira parte, não tem nada a ver, a gente desconecta completamente do conceito de pensão alimentícia. Porque quando você trabalha com o conceito lá no direito civil, de pensão alimentícia, ele é definido por um binômio que é necessidade, possibilidade. A necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante. Então, o conceito de pensão alimentícia não está preso, percebam só, no olhar do direito civil, às questões ligadas à subsistência apenas. Então, eu posso, ao valorar uma pensão, quer seja através de um acordo entre as partes, quer seja através de uma deliberação judicial expressa, eu posso perfeitamente considerar como elementos para a definição da pensão alimentícia o curso de inglês de um dos filhos, o curso de esporte do outro filho, o curso de balé de outro filho, viagens internacionais, vestuário, tudo isso pode fazer parte do conceito ou do padrão ou dos elementos que vão levar à conceituação, à fixação de uma pensão alimentícia. Não há problema. Então, o pensamento da pensão alimentícia, sob o olhar civil, não está preso a apenas, efetivamente, a apenas a subsistência. Já essa primeira figura aqui do 244 tem um olhar muito voltado para isso. O meu dever para com essas pessoas, meu cônjuge ou companheiro, meu filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, e meu ascendente maior de 60 ou inválido, eu tenho o dever para com essas pessoas, independentemente de qualquer tipo. Fernanda, seja bem-vinda, querida, que bom que você conseguiu chegar. Independentemente de qualquer fixação de pensão alimentícia, independente disso, tá, eu tenho o dever de assistência em relação a essas pessoas. Deixa eu explicar isso de uma outra forma. Não foi fixada nenhuma pensão alimentícia para um desses casos. Se uma dessas pessoas, meu cônjuge, ascendente, descendente e tal, estiver numa situação de comprometimento da sua sobrevivência, da sua subsistência, independentemente, pela terceira vez, de fixação de pensão alimentícia, eu pratico crime. Agora, o que eu tenho que garantir aqui nessa primeira figura é o básico do básico. Assim, o que a doutrina sinaliza com ter onde morar e ter o que comer. O de morar e o de comer que eu tenho que garantir aqui para a gente usar um cearenseis bem pesado, né? Então eu não preciso aqui, a figura aqui
não é uma figura de reconhecimento de luxos, nem de nada do gênero. É um reconhecimento exclusivo do basicão. E aí, para quem? Para o cônjuge, para o filho menor de 18 anos, há uma presunção de que o filho menor de 18 anos não teria como garantir por meios próprios a sua subsistência. Cuidado com essa expressão, inapto para o trabalho. E aqui eu vou bem ao encontro da tua dúvida. Porque, veja só, o filho inapto para o trabalho não é aquele que tem 48 anos, mas não se encontrou na vida ainda. Não, pai, é o seguinte, eu ainda não sei se eu quero trabalhar com arquitetura, se eu quero trabalhar como missionário, ou se eu vou fazer um curso de engenharia. Não é isso. Não é o cara que tem 53 anos, mas não se sente ainda preparado para ir para o mercado de trabalho. O nome desse cara não é inapto para o trabalho, é vagabundo mesmo, malandro, é outra categoria. Né? O inapto para o trabalho, nos termos do 244, é aquele filho, veja a sabedoria da lei, que não pode, por meios próprios, mesmo tendo 18 anos, garantir a sua subsistência, por ter uma deficiência, muitas vezes física, uma deficiência mental, um desenvolvimento mental retardado ou incompleto. Então, é esse o filho protegido aqui no 244. Então, a gente percebe que a própria lei, e aqui eu não estou fazendo grandes elaborações, a própria lei vai nos indicar de que o filho menor de 18 anos, sim, mas não é só ele. Eu tenho também essa outra figura. Consegui te explicar? Ou seja, essa leitura que você nos traz é uma leitura interessante, mas ela precisa ser complementada com outros dentro desse contexto. Repito, o não pagamento, a não garantia para esse filho inapto e etc. Tá? A segunda figura vai ao encontro da dúvida da Camilinha, mas Camilinha, a gente vai ter que entender não, Camila, não. Veja só, é muito comum, né? Eu, obviamente, passei por isso, você também, tantos outros, que a gente é universitário, segue estudando, os pais seguem bancando ali as suas necessidades. Aqui a inaptidão é inaptidão mesmo, ou seja, não é porque eu ainda não estou formalmente preparado para ingressar no trabalho, é porque eu não consigo, por meios próprios, efetivamente. A inaptidão aqui vai ser muito vinculada a questões físicas e psíquicas em relação a isso. Então, se eu estou estudando ainda não concluí minha carreira, por exemplo, meu pai ou minha mãe, ou quem quer que seja meu responsável, já não tem mais obrigação por mim, formalmente. Para esse efeito da primeira figura do 244. Eu ainda estou aqui na primeira figura do 244. Beatriz, esse inapto para o trabalho é muito voltado para o filho, porque, veja, o cônjuge, ele já tem a possibilidade, na verdade, ele já figura como sujeito passivo, independentemente disso. Veja a constituição do artigo. O cônjuge, ou o filho menor de 18 anos inapto para o trabalho, ou o ascendente. Então, o cônjuge, mesmo que ele seja apto, ele teria efetivamente essa determinada figura. Então, a ideia do cônjuge, porque perceba só, Beatriz, é muito legal a tua pergunta, para a gente fixar a ideia. Esta primeira figura do artigo 244 não fala de pensão. Então, ele está dizendo que eu tenho o dever de garantir ao meu cônjuge, ou meu companheiro, ou minha companheira, o basicão. É dever entre os cônjuges isso. Né? Então, veja que aqui nessa primeira figura, a gente está falando, e o artigo é muito expresso em relação a isso, a subsistência, sobrevivência básica mesmo. Então, dentro desse contexto, para o cônjuge, a gente não vai ter essa limitação. E aí a gente consegue entender, Beatriz, porque, veja, o cônjuge é uma escolha que tende a ser permanente. O filho não. Eu o preparo, depois o cara vai seguir a vida dele. É por isso que há essa diferença. Tá? Eu sei que, obviamente, isso não é uma regra absoluta, claro que eu sei, mas é uma ideia essencial.
Silvio pergunta, esse crime excluiria a aplicação do 135? Exclui porque ele é mais específico. Ele é mais específico. Aqui a gente tem um crime mais específico. Não, a gente vai ver, Sandra, que vai ser a última parte do 244. Vai ser a última parte do 244. Eu chego já lá. Tá? Vamos à segunda parte, porque na segunda parte eu vou voltar àquela pergunta que a Camilinha tinha feito. É por meio desse artigo que o Estado pode prender quem deve pensão alimentícia? Camila, são duas coisas diferentes. Tá? O não pagamento da pensão alimentícia autoriza, no direito civil, a prisão civil. É a única hipótese de prisão não penal, é a prisão civil lá do não pagamento de pensão alimentícia, previsto inclusive na Constituição. Então, quando eu ordeno a prisão civil, não necessariamente eu estou te acusando desse crime. São coisas diferentes. Claro que o não pagamento da pensão autoriza, repito, a decretação da prisão civil, mas a prisão civil com aqueles limitadores, não pode passar de 3 meses, tem que ser referente ao débito dos últimos 3 meses, e etc. Aqui, em paralelo a todo o tratamento civil, eu também tenho a caracterização do crime. Então, quando eu não pago aquela pensão alimentícia, fora, sem prejuízo da pensão civil, eu vou ter o crime também. Então, são duas dimensões diferentes. Em outras palavras, mesmo que eu não acione a estrutura penal, eu posso ter a prisão simplesmente decorrente de um tratamento civil. Tá? E a última figura, aí eu chego na dúvida da Sandra, a última figura é quando ele fala o quê? Deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. E aqui, Sandra, eu vou chegar no ponto da tua pergunta. Primeiro, uma colocação que eu acho pertinente. Eu não sou ingênuo para saber que o que eu vou dizer não é verdade. Eu sei que não é verdade. Claro que, obviamente, sei que não é. Mas, convenhamos, né? Como seria melhor o mundo se o Código Penal não precisasse tipificar condutas como essa e as seguintes que a gente vai ver daqui a pouco. Ou seja, eu ter que tipificar numa norma penal incriminadora a conduta de deixar de dar assistência material, física, concreta a meus familiares é algo que me entristece. Né? Eu gostaria profundamente de que a gente tivesse uma sociedade em que isso não fosse mais necessário. Né? Não sou ingênuo para saber que isso, infelizmente, dificilmente acontecerá. A gente tem exemplos aí, cotidianamente, da necessidade de crimes como esse, ou seja, de eu criminalizar o dever de que você não deu assistência sanitária a um ascendente ou um descendente gravemente enfermo. Então, veja, na primeira figura é subsistência material. Na segunda figura, pensão alimentícia. Quando a gente chega na terceira figura, aqui a gente vai caracterizar muito bem, Silvio, o quanto esse crime ele é específico em relação ao 135. Porque está dizendo que o crime se caracteriza quando eu deixo de prestar assistência a descendente ou a ascendente gravemente enfermo. Agora, a gente precisa entender o que significa, né, na verdade, qual é o alcance, na verdade, dessa assistência a descendente ou a ascendente. Eu não preciso, né, para caracterizar esse fato, ou para não praticar o crime, percebam só, não se exige que eu leve, por exemplo, aquela pessoa para a minha casa ou algo do gênero. Não se exige isso. Né? Eu não preciso, efetivamente, ter essa determinada atuação tão intensa. Então, aqui, o que ele exige é que eu venha a agir para retirar aquele meu ascendente ou aquele meu descendente da situação de enfermidade. Então, por exemplo, imagina que eu agi levando a pessoa a um hospital, a uma UPA, a um hospital público que seja.
eu retirei aquela pessoa daquela situação sanitária grave. Então, o comportamento que eu exijo do agente no 244, última figura, não é, Sandra, necessariamente eu levá-lo à minha casa, eu pessoalmente tratá-lo, as minhas próprias. Eu queria saber por que eu estou gritando, eu estou aqui desesperado. Que coisa afetada, meu irmão, não desespero aqui gritando. Foi mal, galera, eu sei que vocês estão me ouvindo, não precisa desse exagero todo. Tá afetado hoje. Ai, meu Deus, tá afetado. Foi mal. Aqui a gente vai ver, Sandrinha, que não precisa chegar tanto. Basta que eu venha a agir, que eu venha a atuar para retirar. Viu? Alguém reparou no meu microfone novo? Eu tinha comprado, mas não tinha funcionado, começou a funcionar hoje, né? É só para me amostrar mesmo, viu, Camila? É só para me amostrar, dizer que eu tenho um microfone. Muito agradecido, né? Qual é o objetivo do microfone? Me amostrar. Estou a fim de me amostrar para vocês terem que comentar depois da aula, né? E eu estava com a agonia daquele bicho direto no ouvido. Não sei você, mas tem hora que dá uma agonia. Pra você bem cearense, dá um aperreio no ouvido aquele negócio, né? Estão conseguindo me ouvir bem, né? Som, 1, 2, 3, som, Jesus, som, show. Então, veja só, muito agradecido por terem notado, né? E aí, queridos, o que vai acontecer? Aqui, total, Micael, já, youtubers, total, né? Depois que o cara passa de 10 mil visualizações, ele fica otário. Quem até me ligou, né? Camila acabou comigo, eu estou no auge aqui do youtubers. Quem até me ligou foi alô som, alô som, alô som, alô som. Quem me ligou hoje até para pegar umas dicas do canal do YouTube foi o Whindersson Nunes. Disse que dele tá meio fraco, a coisa não tá fluindo muito. Aí ele me deu uma ligada, porque depois que o cara passa de 10 mil visualizações no YouTubers, aí ele fica boçal, fica arrogante, é o meu caso, né? Então aquele rapaz, o Whindersson Nunes, né, o Whindersson, não sei o quê, tá começando agora, aí me ligou, disse, não, Rafa, eu preciso de umas dicas. Eu disse, cara, vai no rumo, vai na aula de penal que vai ser sucesso. Vai negócio de piada não, que ninguém tá afim de piada não. Vai no penal que é sucesso total, né? Eu já estou esperando, a qualquer momento a plaquinha chega aqui, né? Eu imagino o tamanho da plaquinha, né? Porque essa negada tem 30 milhões de visualizações, chega a 10 mil, né? Uma plaquinha assim de quase nada, né? Aquela coisinha assim bem... Pois é, Matheus, chaveiro total. Agora, eu confesso que para mim foi muito difícil montar esse canal, foi complicadíssimo, porque eu não gosto dessa exposição, gosto de sala de aula, a gente discute ali e tal, mas gravar e me expor assim é uma coisa que para mim é um desafio ainda muito grande. Eu sou professor mesmo, já disse para vocês em outras ocasiões, sou old fashion, sou aquele professor de cuspe e giz, como se dizia antigamente. Então, para mim, foi muito complexo ter que migrar para essa plataforma. E a minha intenção era e continua sendo de divulgar as aulas, colocar as aulas no primeiro semestre, né, que a gente estava aprendendo um pouco isso, fora as aulas aqui síncronas, eu gravei aulas de todo o conteúdo, e eu nunca imaginava chegar a isso. Assim, eu sei que tem zilhões de outros com mais visualização, mas para mim foi realmente um sucesso, no sentido de que vi a adesão de vocês. Então, obrigado aos que estão inscritos. Eu confesso que esse semestre eu não tive ainda tempo, foi falta de tempo mesmo, de alimentar com conteúdo novo, mas eu quero fazer isso para o próximo semestre, de alguns temas novos, falar de pacote anticrime e outras coisas, para a gente poder dar uma alimentada, né? Mas hoje eu já estou chegando a quase 11 mil visualizações, então a coisa está caminhando legal, graças a vocês, eu fico muito feliz disso, né, de ter esse tipo de resultado. Sandra, porque esse semestre está sendo crudelíssimo, mas eu vou, a partir de janeiro, pensar em algum tipo de conteúdo a mais, né? Já tem lá o conteúdo de processo penal 1 e 2, todo o conteúdo de penal 3, mas eu quero gravar algumas aulas de penal 1 e gravar algumas matérias especiais, né? Isso vai rolar para dar uma incrementada lá, rumo à plaquinha.
Tá, mas obrigado pelo comparecimento de vocês. O meu pico, né, o auge foi no dia da prova, em que eu tive 610 visualizações naquele determinado canal. Foi o meu top. Um cara que não sabe dançar, que não sabe cantar, que não sabe jogar futebol, não canta sertanejo, ter 600, né, visualizações, para mim foi uma vitória muito grande, né, porque eu não canto nem o nacional direito, quanto mais o resto, né, então para mim foi muito bom. Foi uma boa ideia, Sandra. Eu vou dar uma gestada nisso aí, vou dar uma articulada e a coisa vai caminhar, tá? Vamos pensar nisso. Aceito sugestões. Se quiserem colaborar aí com alguma sugestão, eu aceito demais. Ainda no 244, então fica meu agradecimento aqui a todos que estão vendo lá. Ainda no 244, a gente chega aí no parágrafo único. Nas mesmas penas incide quem? Sendo solvente, frustra ou ilide. Faço, Thales, eu estou pensando em fazer, no caso de penal 4, falar um pouquinho da lei de drogas, que eu acho importante, a lei que é a minha especialidade, que é o crime organizado, né, que é a minha dissertação de mestrado é sobre crime organizado. Há muito tempo eu estudo a parte de crime organizado, organização criminosa, etc. Eu vou fazer alguns vídeos sobre isso, tá? E vão sugerindo, ou seja, isso é importante. Por exemplo, no semestre passado, eu gravei uma aulinha, já no finalzinho do semestre, porque o pessoal me pediu, disse que tinha muita dificuldade de ter, entender aquela questão de territorialidade e extraterritorialidade. Então, eu gravei uma aula específica sobre aquilo. Camilinha, processo penal 1 e processo penal 2. Eu tenho processo penal 2 há muito tempo, e esse semestre, eu tinha pedido, e esse semestre eles me deram uma turma de processo penal 1, que eu acho que essa turma vai se consolidar, porque eu estou com 55 nessa turma, no EF tarde, e a minha turma de processo penal 2 está com 57. Então a turma que eu tenho menos alunos é a turma de processo penal 1 com 55. Vocês aqui são 60. Então eu estou no EF com processo penal 1, EF tarde, eu estou no AB noite com processo penal 2 e aqui com penal 3. Então vocês podem, por exemplo, no semestre que vem, fazer comigo o processo penal 1 no EF tarde, mesmo terça e quinta, e no outro semestre, no AB, processo penal 2, noite. Né? Então tem um terça e quinta, tarde EF processo 1, noite processo 2 e noite CD penal 3. Espero vocês lá. Motinha tem conta para pagar, então tem que ter aluno nas minhas turmas, tá bom? Espero vocês. Ganhará um piper cada um que efetivamente fizer matrícula lá. Agora, quanto a essa questão do canal, eu não vou prometer o que vou fazer agora em novembro, não, porque eu estou à beira da piloura, né, do passamento de tanta coisa. Mas pensem nos temas que vocês querem, que eu vou anotando aqui e vou alimentando. Como eu falei, no semestre passado eu fiz uma aula sobre territorialidade e extraterritorialidade na lei penal, que é uma matéria que às vezes dá uma complicada. É optativa, Sandra, mas não deixe de fazer, não. É uma matéria que eu, inclusive, já defendi isso no colégio de professores, que deveria ser obrigatória. É uma matéria muito importante, porque em Penal 4 vocês vão ver lei de drogas, vocês vão ver lei do crime organizado, dentre outras leis, Estatuto do Desarmamento. Então vocês vão ver muita matéria, que é matéria importantíssima, sobretudo para concurso. Por exemplo, quem de vocês tiver interesse em concursos para a Polícia Federal, Polícia Civil, MP, né, dificilmente você pode ter algum sucesso se você não dominar essas matérias, né? Porque são legislações especiais que são extremamente recorrentes. Basta ver essas três primeiras: tráfico de entorpecentes, crime organizado e o Estatuto do Desarmamento, né? Ela é optativa, mas façam, não deixem de fazer, porque é uma matéria das mais importantes, tá bom? Então, queridos, vamos pensar, lei extravagante, são leis extravagantes. A gente conclui agora em penal 3 o código está concluído agora em penal 3, e aí penal 4 tudo está fora do código, tá bom? Então, vejam, eu fico aí no aguardo das sugestões de temas para os vídeos. Veja o que diz aí o parágrafo único. Nas mesmas penas, ainda estou no 244. Não, Camilinha, penal 4 eu não tenho, não. Não tenho turma, não.
Certo, Thales? Está anotado aqui. Vou anotar tudo isso. Nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide, de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada ou fixada. O que acontece aqui? Imagina que eu sou empregado da empresa da Camilinha e eu tenho uma pensão alimentícia a pagar. É muito comum, nesses casos, quando você é servidor público ou você é empregado de uma empresa privada, que quando aquela pensão foi ajustada, quer seja por acordo, quer seja porque foi determinado pelo juízo, ele determina que o meu empregador, seja público ou privado, do meu salário já desconte aquela pensão e já encaminhe para quem de direito, meu filho, minha esposa, meu esposo, companheiro, quem quer que seja. Aí eu chego para a Camila e digo o seguinte: Camila, olha, você sabe que se você me paga um valor, tem um valor que você desconta lá, já na folha para a pensão alimentícia, eu não estou a fim de pagar essa pensão alimentícia. Vamos fazer o seguinte, tu me demite, eu fico formalmente sem emprego formal, continuo prestando serviços a você de maneira informal, para não pagar a pensão alimentícia, ou pelo menos para não ter como justificar o pagamento, ou, se for o caso, pedir uma exoneração, algo do gênero. E assim é feito. Veja, o que ele está dizendo no parágrafo único? O agente solvente, o que é o solvente? É aquele que tem capacidade financeira. Eu tenho capacidade financeira. Eu tenho como arcar com esse determinado custo. Eu tenho como fazer isso. E eu não faço por malandragem. Tá? Eu vou cometer o mesmo crime do 244. Estou criando uma simulação para, de alguma forma, dar lastro, digamos assim, ao não pagamento daquela determinada pensão. 245. Entregar filho menor de 18 anos, aqui sim, naquela pergunta, aqui é só menor de 18 anos. A pessoa em cuja companhia sabia ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo. Então, eu estou entregando aquele menor a determinada pessoa que tem, por exemplo, uma adicção grave em drogas, em álcool, ou uma vida em situação de rua, ou seja, aquele meu filho acaba ficando exposto a determinados riscos, porque eu efetivamente acabei o colocando naquela determinada situação, naquela determinada circunstância. Né? Pode, não. Sandra, pode praticar, pode haver concurso, não há problema nenhum. Veja, eu posso ter, por exemplo, o concurso do 244 com esse que a gente vai ver agora, que é o crime de abandono intelectual. Eu posso perfeitamente ter o concurso, não há nenhum problema aqui não, que eu tenha essa relação. Tá? Queridos, o 246 é um crime interessante que até voltou agora, durante esse período que nós estamos vivendo, tão crítico dessa pandemia, que, por exemplo, nós não nos encontramos ainda, e aí esse artigo volta à baila em muitas discussões agora, que é o seguinte, veja o que diz aí: deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. O crime aqui se materializa quando aqueles pais ou aqueles responsáveis, dolosamente, deixam de dar aos filhos a educação fundamental, a educação do ensino fundamental. Essa educação que, na época da redação do Código, se chamava de educação primária. Né? No meu tempo, no século passado pesado mesmo, lá no século passado, no meu tempo era o quê? O ensino primário, ginasial, né? E etc. Então, a gente tem hoje o ensino fundamental e o ensino médio. Ele diz respeito a esse ensino fundamental. Então, os pais têm o dever de garantir meios de instrução em relação a isso. Exatamente onde eu queria chegar, Silvio, muito pertinente, muito útil a tua pergunta. Aqui entra, por exemplo, a discussão do homeschooling. O Supremo Tribunal Federal não reconheceu,
por enquanto, não autoriza, não há lei no Brasil que autorize isso, apesar de um grande debate, e o Supremo entendeu que não era possível permitir ou validar isso, e eu confesso, apesar de eu não ter formação em pedagogia, eu tenho a minha formação toda em andragogia, que é o ensino de adultos, né? Eu não tenho nenhuma formação na pedagogia, toda a minha formação, tanto do mestrado como do doutorado, que a gente faz disciplinas de didática do ensino superior, técnicas de ensino e etc., é em andragogia, que é o ensino de adultos. Eu não tenho habilidade alguma para ensinar crianças, por exemplo. Reconheço essa minha limitação. Mas o Supremo, ao impedir e ao não autorizar o homeschooling, baseou em alguns elementos, e o principal deles, que me parece muito pertinente, Silvio, com a máxima vênia e máximo respeito às opiniões alheias, é de que quando uma criança vai ao colégio, quando a criança vai efetivamente à escola, ela não vai ali apenas para aprender o conteúdo técnico, formal, né, de português, matemática, ciências, história, química, física. Claro que ela vai para isso, mas ela vai para muito além disso, né? Ela vai para aprender a conviver, né, aprender a respeitar limites, a conviver com a diferença, a respeitar a autoridade legítima dos professores e etc. Então, eu estou treinando aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, uma série de habilidades que no futuro serão habilidades úteis para a convivência social. Talvez o conhecimento técnico seja menos importante ainda do que todas essas outras habilidades que eu vou permitir o ensino no colégio. No meu olhar, por exemplo, eu prefiro conviver com uma pessoa que não sabe nada de química, mas tem uma pessoa que tem uma boa convivência, que sabe ser empática, que sabe reconhecer as diferenças e trabalhar com elas. Acho que a gente precisa hoje mais ainda do que isso. Então, a ideia é de que os pais que optam pelo homeschooling acabam privando os filhos do desenvolvimento de uma série de habilidades, de aptidões que vão além do conhecimento técnico, né? Além do mais, essa própria pandemia está ensinando aos pais de que os professores, profissão essa que eu tenho com tanto orgulho, são, não vou dizer insubstituíveis, mas de difícil substituição do ponto de vista prático, né? Exato, pode ser, Sandra, pode ser. A educação específica, mas veja, a educação específica só entraria lá no 244 como componente da pensão alimentícia, porque eu não posso dizer que a educação específica é meio de garantia de subsistência nem enfermidade. Poderia dentro do componente da pensão alimentícia, da forma que for ajustada lá no direito civil. Tá? Mas o olhar, e a tua pergunta é legal para a gente fixar o seguinte, é como se o legislador, Sandra, sobre tudo isso fica muito claro com a leitura do 246, ele quer que você tenha garantido pelo menos o ensino fundamental, esse ensino básico. Os ensinos especializados, os ensinos mais aperfeiçoados, ele diz, não, isso aqui eu não posso garantir, eu vou garantir o basicão. Né? Por exemplo, a mim me entristece profundamente, acho até que eu já compartilhei isso com vocês em outra ocasião, você ter, por exemplo, pessoas que não sabem ler, isso é uma coisa que corta o coração, me afeta profundamente, e acho que a gente, enquanto sociedade, deveria pensar em algo para isso. Né? Exatamente, a educação primária seria fundamental 1 e 2, seria isso aí mesmo. Tá? A creche não, a creche nesses casos aí não, seria a educação mesmo, porque a creche é opcional nesse sentido. Né? A creche é muito útil, deveria existir mais, porque ela viabiliza, por exemplo, que as famílias possam trabalhar de forma tranquila, né, segura, mas nessa finalidade do 246 é exclusivamente o ensino formal fundamental em relação a isso. Tá? Ainda sobre o 246, veja que ele, de forma expressa, ele fala em deixar sem justa causa. Então, por exemplo, se há uma justa causa ali, obviamente eu excluiria a prática do crime. Por exemplo, a gente está vivendo isso agora, né?
muita gente que optou, por exemplo, de não levar os filhos às aulas presenciais, ou até pessoas que, por exemplo, não têm recursos para garantir o ensino remoto atualmente. Claro que essas pessoas, né, imagina uma família que às vezes não tem condições de criar ali um ambiente para o ensino remoto. Ou, outro lado, né, pessoas, famílias, que pela condição sanitária que nós estamos vivendo, né? Veja, a coisa tinha melhorado, agora já está começando a complicar um pouquinho mais. Então, muitas famílias estão optando por não levar, não encaminhar, não trazer de volta os filhos nesse período às aulas presenciais. Claro que nesse cenário que nós estamos vivendo, não dá para te responsabilizar criminalmente, porque o próprio artigo fala em sem justa causa, e agora nós temos uma justa causa. Quer seja pela impossibilidade, às vezes até financeira, de você ter meios para a promoção da aula remota, quer pela questão sanitária de eu não querer que meus filhos, por exemplo, se exponham à contaminação, algo do gênero. Então, não se aplicaria nesse caso. Tá? Vamos aí ao próximo, né, o próximo artigo, que é o do 247. Esse artigo vai definir, efetivamente, condutas bem específicas, né, são condutas bem específicas, voltadas aí, efetivamente, para essa determinada lógica. Permitir alguém que menor de 18 anos, sujeito a seu poder, ou confiado à sua guarda, ou vigilância. 1. Frequente casa de jogo ou mal afamada, ou conviva com pessoa viciosa ou de má vida. 2. Frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de igual natureza. 3. Resida ou trabalhe em casa de prostituição. 4. Mendigue ou sirva a mendigo para excitar a comiseração pública. Então a gente percebe aí que essas figuras são figuras bem específicas quando eu permito que aquele menor que está sob minha guarda, quer por exercício do poder familiar, quer por outra condição, se coloque em uma dessas situações. Né? Mateus, ele tem uma redação muito antiga, né? Basta ver aí o primeiro inciso, pessoa viciosa ou de má vida. Ele perdeu muito da sua eficácia social, mas e tem efetivamente essa determinada lógica dentro desse sentido. Né? Continua sendo válido, continua sendo vigente e eficaz, com baixa eficiência social. E no último crime de hoje, o crime do artigo 246, que vai falar em induzir menor, né, induzir menor de 18 anos, ou interdito, a fugir do lugar em que se acha por determinação de quem sobre ele exerce autoridade, em virtude de lei ou de ordem judicial, confiar a outrem sem ordem do pai, do tutor ou do curador, algum menor de 18 anos ou interdito, ou deixar sem justa causa de entregá-lo a quem legitimamente o reclame. Veja que também aqui a gente tem um tipo penal misto ou alternativo, são várias condutas criminosas, mas, por exemplo, eu estimulo um menor de 18 anos a fugir de casa, ou abandonar aquele abrigo, ou a casa do tutor que ele venha a ter, ou curador. Eu queria chamar a atenção para essa parte final. Ou deixar sem justa causa de entregá-lo a quem legitimamente o reclame. Há que se ter muito cuidado com isso, porque isso às vezes é trabalhado, é um crime comum. Crime comum, Silvio. Essa parte final pode acontecer, pode se caracterizar, por exemplo, entre pais, né? Imagina pai, mãe, mãe, ou seja, que tem ali a guarda dos filhos, mas, por exemplo, fixou-se que a mãe teria a guarda, não o pai teria dever de visita, apenas o direito, perdão, de visita nos finais de semana. Então, se ele se nega, por exemplo, a entregar a mãe na segunda-feira, ou a mãe se nega a entregar no final de semana, poderia ser caracterizado 248. Nessa parte final, deixar sem justa causa
de entregá-lo a quem legitimamente o reclama. Então, quando se fixa um regime de guarda, disciplinando ali de que maneira será organizada a guarda, aquilo ali tem força normativa a ponto de caracterizar isso aí. Tá? Qualquer alteração ali precisa passar pelo crivo do judiciário. 249, último artigo dos crimes contra a família, com isso a gente encerra a matéria da prova, subtrair menor de 18 anos ou interdito ao poder de quem tem sob sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial. Isso aqui é diferente do sequestro, porque aqui no 249 eu levo aquela criança, eu levo aquele adolescente com a participação do adolescente. O adolescente quer ir comigo. Agora, claro, aquele querer dele não é um querer legítimo, permitido pelo direito. Daí a conduta criminosa. Mas é diferente do sequestro. No sequestro, eu estou levando na marra, com violência, com grave ameaça, aquela determinada pessoa, aquela determinada criança. Tá bom? Agora, do que a gente viu hoje, os mais importantes, sobretudo para os efeitos da prova, são o 244 e o 246. Tá? Com isso, a gente termina a matéria da prova efetivamente. Tá bom? Enquanto vocês pensam em perguntas, eu vou fazer aqui a chamada rapidinho. Só um minutinho. Já estou concluindo aqui, querido, só um minutinho. Professor, Pois não? Os crimes contra a administração da justiça, quais os principais? Eu já ia responder. Basicamente, todos são importantes. O que não são importantes? Vamos lá. Aqueles que eu pedi para vocês estudarem em casa, de arrebatamento de preso e etc. Esses não precisam ter tanta atenção. Mas o que são muito importantes? Os crimes de fraude processual, né, do 247, do 347, o crime do 342 de falso testemunho, são extremamente importantes nesse sentido. Tá? Agora, lá, aqueles que eu pedi para vocês estarem em casa, arrebatamento de preso, fuga de preso, aquilo ali não tem tanta importância, não.
Tudo bem? Semana que vem Tá temos bom, prova. obrigada. Nada, querida. Temos prova. Como eu já falei tantas vezes, o formato é aquele mesmo formato que vocês fizeram a primeira prova. Eu vou estar muito atento no nosso grupo de WhatsApp para qualquer tipo de eventualidade que vocês tenham. A gente só vai se encontrar aqui, portanto, na outra semana, na primeira semana, dia 3 de novembro, para seguir com a disciplina, que nos faltam ainda 3 unidades: crimes contra a incolumidade pública, crimes contra a paz pública, crimes contra a fé pública. Mas a gente vai ver tudo e, se Deus quiser, na última semana de novembro, a gente vai estar com a matéria toda vista. Tá bom? Boa prova, muita tranquilidade, excelentes provas. Qualquer dúvida, vai me perguntando pelo Zap, pelo online, e qualquer dificuldade também me passa lá. Tá bom? Excelente final de semana, boa prova, e a gente se vê na primeira semana de novembro. Beijão. Professor, Beijão. Oi? a AV3 ela vai ser cumulativa? Não, a AV3 é a matéria que a gente vai ver depois da AV2. Exatamente essas 3 unidades: crimes contra a comunidade pública, paz pública e fé pública.